Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa ao vivo do canal Futebol Gaúcho, o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. A partir de hoje, toda segunda-feira, eu quero fazer um convite para você que está no outro lado da tela, sempre pelas redes sociais, principalmente aqui pelo Facebook, você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo de mais importante no futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul. Sempre segunda-feira, das 7h45 até as 8h30 da noite. E é claro que você vai ter conosco aqui no canal Futebol Gaúcho, no programa ao vivo do canal Futebol Gaúcho, você vai conseguir acompanhar entrevistas, resultados, tabela de classificação de tudo que acontece com os clubes envolvidos em competições estaduais, nacionais e também em torneios internacionais. Bom, eu estou falando bastante na abertura, mas melhor do que isso, vamos mostrar a casa então, o cenário aqui do programa ao vivo Futebol Gaúcho. Nós temos tudo que você encontra, por exemplo, naquilo que envolve o futebol. Eu abri já falando, por exemplo, com a bola, que foi a bola oficial da final do Campeonato Gaúcho deste ano, de 2017, e você pode notar que nós temos o gramado, nós temos aqui ao fundo um clima, como se você estivesse dentro de um estádio com torcida. Eu estou dentro de uma goleira, tem rede, e vamos dar um giro até aqui, porque aqui nós temos a nossa coleção de camisas. E eu quero começar justamente por isso, tem aqui a primeira camiseta, não poderia ser diferente, a camiseta do campeão gaúcho, que é o Esporte Clube Novo Hamburgo. E você que está em casa pode participar conosco, interagindo o tempo inteiro e inclusive mandando para cá a sua camiseta, para que a sua camiseta apareça nos programas sempre nas segundas-feiras, aqui, não dá para dizer varal, né? Mas na arara aqui do canal oficial do Futebol Gaúcho. Detalhe, aqui você acompanha todas as nossas redes sociais. Então você assiste o programa pelo Facebook, você tem a nossa conta de Twitter e você tem também a nossa conta do Instagram, /canal Fute Gaúcho, /canal Fute Gaúcho. É o mesmo endereço para Facebook, para Twitter e também para Instagram. Futebol Gaúcho, o programa ao vivo toda segunda-feira, eu vou bater muito nessa tecla, toda segunda, das 7h45 até as 8h30 da noite, você acompanha aqui pelo Facebook, /canal Fute Gaúcho, tudo o que acontece em todos os filiados, né? Você tem um time que você torce e está disputando, por exemplo, a Copa Paulo Santana, você vai acompanhar a atualização aqui no programa ao vivo Futebol Gaúcho. Você tem, por exemplo, o seu time disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, ele vai aparecer aqui na programação. Série B, Série A, Libertadores da América, tudo o que envolva clubes que estão filiados à Federação Gaúcha de Futebol. A partir de hoje, você acompanha no programa ao vivo Futebol Gaúcho, o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Bom, vamos dar uma girada? A partir de hoje eu vou apresentar algumas pessoas para vocês aqui dentro do programa Futebol Gaúcho ao vivo. Uma delas, que sempre vai aparecer comigo aqui nos programas, a nossa repórter Júlia Goulart, e ela vai começar apresentando a belíssima sede da Federação Gaúcha de Futebol. Muitas vezes você que mora em Porto Alegre passa na frente da sede da Federação e nunca parou para dar uma visitada. Você que mora no interior do estado, daqui a pouco está nos assistindo aí pelo Facebook em qualquer parte do planeta Terra, você deve se perguntar, né, como será que é a sede da Federação Gaúcha de Futebol? Vamos lá, Júlia Goulart, a nossa repórter, foi mostrar um pouco de como funciona e como é a sede da Federação Gaúcha de Futebol. Júlia! Localizada em um dos principais cartões postais de Porto Alegre, à beira do Rio Guaíba, a sede da Federação Gaúcha de Futebol foi inaugurada no dia 4 de maio de 2015, juntamente da premiação dos melhores do Campeonato Gaúcho daquele ano. A Federação Gaúcha de Futebol é a entidade que representa o futebol no estado do Rio Grande do Sul. Responsável por coordenar campeonatos de futebol profissional e amador, a nova sede funciona há 2 anos no cruzamento das avenidas Ipiranga e Edivaldo Pereira Paiva. O prédio tem 4 andares, atende os departamentos de marketing, jurídico, registro, financeiro, compras, patrimônio, futebol, arbitragem e administrativo da federação. Além disso, o complexo da federação conta com cafeteria e restaurante no 4º andar. Alex Bagé, nós vamos mostrar um pouco mais para o seguidor do canal do Futebol Gaúcho o auditório da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos lá?
auditório da Federação Gaúcha de Futebol. Aqui são realizados eventos de todos os tipos, sejam esportivos ou não. Workshops, palestras, entrevistas, treinamentos, com toda a estrutura de projeção, iluminação e climatização. E o mais importante, você pode alocar o auditório da Federação Gaúcha de Futebol para fazer o seu evento. O auditório da Federação Gaúcha de Futebol tem capacidade para 192 pessoas, locações para todos os tipos de eventos, ambientes climatizados e com sonorização e projetores incluídos na locação. Bom, você agora conheceu o auditório da Federação Gaúcha de Futebol, mas pensa que acabou? Não. O canal do Futebol Gaúcho vai te levar para conhecer o plenário do TJD aqui da Federação. Aqui no plenário do TJD são julgadas denúncias dos campeonatos esportivos da Federação Gaúcha de Futebol. Falamos diretamente aqui do plenário do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol, onde há pouco a Júlia Goulart nos mostrou as dependências, né, também do auditório da Federação, mas agora tendo ao lado aqui César Cabral, que é o secretário do TJD, onde a parte jurídica, a parte de questionamentos, de qualquer tipo de dúvida referente às competições da Federação, elas são definidas aqui nesse plenário, né, César? É isso aí, toda a parte disciplinar é definida aqui, né? Que convém a parte realmente exclusiva disciplinar de todos os campeonatos que a federação abrange. Como é que funciona a demanda? Por exemplo, o que acaba sendo discutido aqui, até para que fique um pouco mais claro para quem acompanha o canal do Futebol Gaúcho, por exemplo, jogador que possa ter alguma suspeita de irregularidade, ele acaba vindo para ser definido aqui no TJD. Jogador que acaba sendo punido de alguma maneira. O que é a demanda do dia a dia do TJD? Claro que a gente sabe que em épocas de competição, principalmente no Campeonato Gaúcho da série principal, o movimento é muito maior, né? É isso aí mesmo. Que compete o tribunal? A parte disciplinar, no modo geral, demandas exclusivas também, como irregularidade de jogador, algum ato ou outro da competição, o ato até da federação, né? Então, todos esses aspectos são trazidos para o tribunal apreciar. É um dia a dia tranquilo aqui normalmente? Olha, para quem, como é que vamos dizer tranquilo? Faz parte aquela rotina, né, de nem sempre ser coisas boas, justamente porque existe um tribunal para que resolva alguns litígios. É por isso que para alguns é normal, mas não seria coisas ruins, né? Seria a necessidade que o esporte dispõe, né? Se nós compararmos os últimos anos, dá para dizer que, por exemplo, o campeonato mais recente de 2016 foi um campeonato que teve mais demanda ou menos demanda em relação às audiências aqui do TJD? Olha, eu estou há 33 anos aqui na casa, então eu vou te dizer assim que está tudo dentro da média. Não teve anos piores, né, com processos mais cabeludos, vamos dizer, quando aparece um doping, quando aparece uma agressão muito forte, uma briga campal, mas não foi diferente, não. Foi dentro do normal, vamos dizer assim, da média. A movimentação normal do dia a dia aqui do Tribunal de Justiça Desportiva, ele acontece normalmente no período da tarde. Período da tarde, no finzinho da tarde, né? Como todos os auditores são profissionais, são advogados, que têm seus escritórios, como aqueles trabalham gratuitamente, eles não estão aqui forçados, obviamente, eles foram convidados, porque muitos gostam muito do tribunal, gostam de atuar na área, mas é graciosa a prestação de serviço deles. Então, a gente, em função disso, para não te tirar do meio do expediente normal de trabalho, a gente prefere, até mesmo por causa da distância de clube, para vir no julgamento, prefere sempre fazer no finzinho de tarde. Isso é o que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, eu nasci em Bagé. Guarani de Bagé, o Grêmio Esportivo Bagé, precisam de participar de alguma audiência, não tem, por exemplo, uma outra delegacia que possa fazer isso. Ele obrigatoriamente se desloca de Bagé, tudo é resolvido no TJD. Tudo é resolvido no TJD. Quando tiver alguma pendência deles, algum processo está sendo julgado, eles são devidamente intimados e vêm ser julgados aqui no tribunal. Você lembra de alguma audiência que tenha durado muitas horas, assim, algo que tenha
passado do horário comercial, digamos? Olha, nós tivemos algumas coisas mais ou menos de alguns anos atrás, vamos supor, um Grenal que teve uma briga, foi um julgamento sábado de manhã, que teve uma briga com Darley, Mauro Galvão, naquela época, ali nós tivemos um julgamento sábado de manhã e depois tinha um Grenal no domingo. E teve um julgamento que foi, inclusive, ocupado as dependências do Foro Central, que também varou a noite lá, entrou noite adentro lá e foi até umas 4 horas da manhã, que também foi um caso bem polêmico. As audiências do TJD, elas podem, por exemplo, ser acompanhadas por pessoas que não estejam envolvidas diretamente com o julgamento? Sim, ela é aberta ao público, qualquer pessoa pode assistir. Então, se, por exemplo, entra no site da federação, acompanha o agendamento, é possível, por exemplo, que um torcedor venha participar, assistir alguma audiência? Já houve casos de faltar espaço dentro do plenário. Eu acho que tem que ter um bom senso para... nunca precisou cadastrar pessoas para vir. Sempre já houve capacidade máxima, pessoas ficarem de pé, mas sempre dentro da ordem, tudo sem problema nenhum. Você já deve ter vivenciado nesses 33 anos algumas audiências mais acaloradas aqui no TJD, né? Com certeza, são coisas muito, muito boas de assistir aí. O pessoal que é da linha do direito esportivo, desse ramo, a gente, como é que se vai dizer, aprecia bastante. Então, e, portanto, César Cabral, que é o secretário aqui do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol, falando conosco aqui no canal do Futebol Gaúcho. Aí, portanto, você viu uma breve apresentação e nós vamos, no decorrer dos programas, trazer muito mais matérias mostrando, repito, a belíssima sede da Federação Gaúcha de Futebol. Com detalhe, você que não conhece, passando ali no horário que esteja em funcionamento a federação, você pode parar o carro, estaciona e vá conhecer. Ela é aberta ao público, não tem cobrança de ingresso, por exemplo, para conhecer a sede da Federação Gaúcha de Futebol. São 7h57, nós estamos ao vivo e você acompanhando conosco aqui o programa Futebol Gaúcho ao vivo, o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Sabe que algumas coisas no Rio Grande do Sul, elas são muito tradicionais e todas elas muito ligadas ao dia a dia do futebol. E uma competição tradicional já da Federação Gaúcha de Futebol é a Copa da Federação. E esse ano ela faz uma homenagem a um dos maiores comunicadores que o estado do Rio Grande do Sul já teve. Estou falando, claro, do jornalista Paulo Santana, um cara que foi muito identificado, torcedor do Grêmio, mas de qualquer maneira um cara que sempre atingia todas as torcidas por ser um cronista, por ser um cara que sempre teve uma repercussão muito forte naquilo que ele escrevia e principalmente naquilo que ele falava. Então a Copa Federação deste ano, uma homenagem proposta pelo presidente Francisco Noveleto Neto, ela faz uma homenagem ao jornalista Paulo Santana. E a Copa Paulo Santana vai ser o destaque agora. Nós vamos aqui na tela verificar os resultados da Copa Paulo Santana, né? Na sexta-feira, dia 1º de setembro, o Internacional fez 2-0 no Nova Prata. No sábado, no dia 2, nós tivemos o São José goleando o Real pelo placar de 5-0. No domingo, nós tivemos 4 jogos. No domingo, ontem, no dia 13 de setembro, o Igrejinha ficou em 2-2 com o Aimoré. No mesmo domingo, o Guarani acabou fazendo 1-0 em cima do Grêmio, o Guarani de Bagé. Eu sou torcedor do Guarani, né? No domingo também o Ipiranga fez 2-1 no Três Passos, o Ipiranga que também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. E fechando essa rodada do domingo, nós tivemos o Pelotas perdendo em casa para o Grêmio Bagé pelo placar de 2-1. Esses foram os resultados. Vamos mudar, tá? Para que a gente possa verificar rapidamente aqui a tabela de classificação aqui no programa ao vivo do Futebol Gaúcho. Nós temos no grupo A, que é o grupo da região sul, o Guarani de Bagé é o líder com 8 pontos ganhos, seguido pelo Grêmio, que é segundo. O Grêmio Bagé aparece na terceira colocação com 3 pontos ganhos e o Lanterna, o Pelotas, que tem apenas 1 ponto ganho até agora. Vamos para o grupo B, que é da região metropolitana. Nós temos o São José líder com 8 pontos ganhos, seguido pela mesma pontuação do Cruzeiro, perdendo nos critérios. O Aimoré é terceiro com 8 pontos ganhos também. O Igrejinha é o quarto com 5 e o Real é o Lanterna com apenas 1 ponto ganho. Fechando a fase de classificação, o grupo C, que é da região norte, apresenta o Internacional líder com 9, mesma pontuação do Ipiranga, que também tem 9. Três Passos é o terceiro colocado com 3 pontos ganhos e o Lanterna, o Nova Prata, que é o quarto colocado e que não pontuou. Detalhe, como acontece a classificação para as oitavas de final da Copa Paulo Santana? Se classificam os 2 primeiros dos grupos A e do grupo C, vamos lá, os 2 primeiros do grupo A e do grupo C. E os 3 primeiros do grupo B. Bom, o terceiro do grupo A, vamos lá, para que fique mais fácil, tá? Os 2 primeiros do grupo A nesse momento quem são? Guarani de Bagé e Grêmio. Estariam neste momento classificados para as oitavas de final.
Bom, no grupo C nós temos mais 2 classificados agora, de forma direta, Internacional e Ipiranga. No grupo B, são os 3 primeiros que classificam. Então estariam classificando São José, Cruzeiro e Aimoré. Mas tem mais uma vaga, que ela reúne uma disputa entre o terceiro do grupo A, que neste momento é o Grêmio Bagé, contra o terceiro do grupo C, que neste momento é o Três Passos. Eles vão jogar e o vencedor daí consegue uma vaga também para, no caso, a 8ª vaga, né? Jogam pela 8ª vaga para a parte lá da classificação, aí sim, das 8ª de final. Ficou claro? Eu repito. Vamos voltar essa tela aqui. Neste momento, classificam de forma direta 2 do grupo A, que são Guarani e Grêmio, mais 2 do grupo C, que são Internacional e Ipiranga, e 3 diretos do grupo B, São José, Cruzeiro e Aimoré. Então, são 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7. Falta uma vaga. Esta vaga que sobra, ela será disputada pelo atual terceiro colocado do grupo A, que é o Grêmio Bagé, vai jogar contra o terceiro colocado do grupo C, que é o Três Passos. E aí nós teremos o 8º classificado para a fase das 8ª de final da Copa Paulo Santana. Vamos mudar de tela? Vamos para os próximos jogos? Vamos lá então. Bom, eu vou destacar aqui as datas pelo seguinte, ó. Como vocês estão vendo aí de casa, aparece Três Passos 2 vezes. Por quê? Porque tem rodada na quarta-feira e depois rodada no domingo. E o próximo programa ao vivo do Futebol Gaúcho é apenas na segunda-feira. Então, quando chegar na segunda-feira, semana que vem, 7h45 da noite, nós vamos atualizar os 2 jogos, as rodadas completas. Vamos lá. Quarta-feira, dia 6, às 3 da tarde, jogarão Três Passos e Ipiranga. Também na quarta, só que também às 3 da tarde, Real e Igrejinha. Na quinta-feira, nós temos um jogo da Copa Paulo Santana. No dia 7, feriado nacional, 3 da tarde, jogarão Cruzeiro e São José, o eterno clássico Zé Cruz. Na sexta-feira, dia 8, às 4 da tarde, jogarão Grêmio Bagé e Grêmio, jogo lá na Pedra Moura, lá na minha terra. Depois, no sábado, 13h30 da tarde, hora de Real jogar contra o Aimoré. Aí nós teremos 3 jogos no domingo. Às 3 da tarde, Igrejinha e Cruzeiro. Às 13h30 jogarão Três Passos e Nova Prata. E às 13h30 também no domingo, dia 10, jogarão Guarani de Bagé e Pelotas. Bom, para fechar essa tabela de jogos, na segunda-feira, dia 11 de setembro, 3 da tarde, jogarão Grêmio e Grêmio Bagé. E aí, claro que na segunda-feira, já no dia 11 de setembro também, a partir das 7h45 da noite, nós vamos atualizar tudo para você no programa ao vivo do Futebol Gaúcho, o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Bom, nós falamos da Federação Gaúcha de Futebol, falamos das competições, falamos de tabela. Tem que falar de quem? Do presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Eu bati um papo com o Francisco Noveleto Neto, mas quem vai abrir a matéria, mostrando mais um pouquinho, caminhando por mais uma parte da sede da Federação Gaúcha de Futebol, é a repórter Júlia Goulart. Tá contigo, Júlia. Depois eu assumo para falar com o presidente já na sala do presidente Chico Noveleto. Vai, Júlia. Aqui na Casa do Futebol Gaúcho, Francisco Noveleto Neto é uma das pessoas mais importantes para se conversar. Vamos até lá porque o Alex Bagé vai bater um papo com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Muito bem, Júlia Goulart, aqui dentro da sede da Federação Gaúcha de Futebol, nós estamos no coração de tudo que acontece na Federação Gaúcha de Futebol, na sala do presidente Francisco Noveleto Neto. E eu quero começar justamente, presidente, falando sobre este novo produto que busca fomentar o futebol do Rio Grande do Sul de maneira geral, que é o canal do Futebol Gaúcho. Vai ser um canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol para informar aquele apaixonado por qualquer clube do interior do Rio Grande do Sul e, principalmente, né, trazer cada vez mais visibilidade para o futebol do interior do Rio Grande do Sul. Olha, Bagé, esse canal do Futebol Gaúcho é uma experiência que a gente está fazendo, é uma necessidade. Vamos torcer que dê certo, uma competência tua, pessoal do teu grupo aí. Acho que é mais uma vitrine, né, para se mostrar as coisas do futebol gaúcho, do que a federação faz pelo futebol gaúcho, que muitas vezes não é divulgada, não é difundida. Então, eu acho que tem tudo a ver. Os clubes do interior vão ter a sua oportunidade também de apresentar o seu trabalho, apresentar as coisas que fazem pelos clubes. Todo dia tem 3, 4, 5 dirigentes de clubes vindo do interior.
Então, é uma oportunidade também que eles vão ter de falar não só com a sua comunidade, com a sua cidade, mas com todo o Estado e com todo mundo. Então, eu acho que demorou um pouco, mas está vindo embora. O senhor tocou num ponto, presidente Noveleto, que é fundamental. O auxílio, a preocupação que a Federação Gaúcha de Futebol tem, não apenas com a elite do futebol, com a série principal, mas com a divisão de acesso, com a segundona do gauchão, e uma preocupação que, por exemplo, na sua gestão mudou o patamar da Federação Gaúcha de Futebol, que é justamente com auxílio direto, um auxílio de fato. Por exemplo, o clube do interior, o clube que disputa competições do Campeonato Gaúcho, ele não arca, por exemplo, com despesas como a arbitragem, que antigamente tinha essa despesa. Sem demagogia, eu te diria que se não fosse o trabalho que a Federação Gaúcha faz para os clubes do interior, diferenciado de que todas as outras 26 federações fazem, eu acho que o futebol gaúcho não existia mais. Veja bem, quem está falando é alguém que teve um clube de 19 anos. Então não vai aqui crítica a gestores antigos, mas há 19 anos se pagou tudo nessa casa. Quer dizer, que é o normal. Quer dizer, não estou reclamando, não tiraram nada do São José ou do Noveleto que dirigiu o São José. Mas é praxe que faz todas as federações. Porque a federação vive de quê? Vive de taxas de clubes. Então, nós inovamos, temos uma política diferente, através de muitas ações que a gente faz, para que possamos bancar as despesas de todas as séries. Todas as séries A, B, C, D, primeira, segunda, terceira, Copa do segundo semestre, todas as divisões, eles não pagam 1 centavo de taxa e, por cima, ainda nós pagamos toda a arbitragem. Só para vocês terem uma ideia, 2017 vai fechar em 2 milhões de arbitragem que a federação bancou. Então, todos esses benefícios, eu que tive 19 anos no São José, nunca tive 1 centavo. Né? Às vezes eu reclamava que pagava até o telex, até o fax, entende? Então, eu acho que através desse canal, desse novo canal, as pessoas também vão saber disso que a federação tem feito. Vale crítica, não estou aqui querendo enquadrar ninguém, mas muitas vezes eles acham que a federação não faz nada para o futebol, principalmente do interior. A federação só ajuda a Grêmio Internacional. Não é verdade. A gente ajuda muito mais os clubes do interior. Presidente Noveleto, a Federação Gaúcha de Futebol ela entra numa era, numa divisão praticamente de águas, um divisor de águas da Federação Gaúcha de Futebol, que é o centenário, que será comemorado em maio do próximo ano. Era um sonho também da minha gestão, era ter um local novo, um novo prédio, uma entidade que você possa receber qualquer diretor, qualquer presidente de grande empresa e você não fica inibido. Às vezes, eu ficava inibido na antiga federação de receber um grande dirigente de empresa até para fazer negócio. Hoje não, aqui nesse novo prédio, a gente já fez bons negócios aqui, por exemplo, na Ipiranga, veio até o presidente da Ipiranga aqui, e através dessa aproximação com grandes empresas, que a gente vai buscar benefícios, fundos para gerir o futebol do interior. Então, eu acho que nada melhor do que chegar ao centenário da principal entidade gaúcha numa sede nova como essa aqui, que hoje enche de orgulho, acho que está à altura do futebol gaúcho. Nós temos 2 campeões mundiais aqui, então hoje conseguimos uma casa que está à altura do futebol gaúcho. E com o centenário, acho que vem a consolidar, vem fechar com chave de ouro. Certamente nós vamos fazer um grande evento, uma grande festa no centenário, que é maio do ano que vem. Aliás, nós fizemos uma matéria que na sequência também vai entrar no ar aqui no canal do Futebol Gaúcho, falando, por exemplo, sobre o auditório da Federação Gaúcha de Futebol, o plenário do TJD, que estão abertos também para visitação do grande público, não apenas de clubes, e também espaço, inclusive, para locação dentro da Federação Gaúcha de Futebol, para eventos esportivos ou não, né? Praticamente a federação hoje, com o prédio novo, ela é autossustentável. É um caso que você não falou, talvez você vai falar também durante esse tempo aí. Nós temos uma universidade aqui dentro hoje funcionando.
3 dias por semana temos aula aqui. Então, tudo isso, temos um restaurante aqui, de 600 a 700 almoços, mais eventos à noite também, mais estacionamento, mais o auditório que a gente aluga, mais até o próprio TJD. Para pequenas reuniões a gente faz no TJD. Então, isso aí é tudo renda para se tornar autossustentável a federação. Então, realmente foi um sonho que muitas vezes eu não imaginava que fosse realizar, fosse deixar esse legado do futebol gaúcho, mas está aí para quem quiser ver e conhecer. Quando o senhor para por vezes na sua sala aqui, ou passeando por alguma das acomodações aqui da sede da Federação Gaúcha de Futebol, eu queria pegar justamente da sua última frase. Está perto daquele sonho que um dia o senhor imaginou, quando ainda não integrava a Federação Gaúcha de Futebol, quando assumiu com todas as dificuldades, tendo que reorganizar, ajudar de fato os clubes do interior. Está perto daquele sonho que um dia o senhor imaginou para a Federação? O ser humano sempre tem que querer mais, né? Não pode nunca dizer que chegou no final. Então, às vezes eu até me emociono e chego a pensar, será que é verdade? Da maneira como eu peguei, sem um centavo no bolso, não tinha um centavo no caixa da federação, e essa política de não cobrar dos clubes do interior já vem desde o início da minha gestão. Então, e mesmo assim, muitas vezes existe crítica. Por que um prédio imponente desse para o futebol gaúcho? Quer dizer, não tem dinheiro da administração pública, não tem dinheiro do Estado, não tem dinheiro dos clubes, e sim de negócio que nós prospectamos e fechamos com a federação. Fomos em busca de parceria, está aí a Capemis, a Prup. Quer dizer, além desse prédio aqui, nós também não tínhamos o terreno, que tivemos que fazer a permuta com o Memorial Press. Então, na realidade, não é esse prédio, são 2, aqui e o Memorial Press em troca do terreno. Então, eu acho, como eu te disse, o ser humano tem que buscar sempre algo melhor, buscar sempre mais, mas se terminasse a minha gestão hoje, com falta 2 anos e meio, eu sou um homem feliz. Está aí, portanto, destaque do presidente Francisco Noveleto Neto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, destaque aqui do canal do Futebol Gaúcho. Aí, portanto, a entrevista com o presidente Francisco Noveleto Neto, contando um pouco, né, da iniciativa que teve o presidente a partir desse passo importante que era mudar a sede da federação, né? E mais um detalhe, né, que a gente praticamente não falou, falamos rapidamente no bate-papo com o presidente Noveleto. A Federação Gaúcha de Futebol, no dia 18 de maio do ano que vem, de 2018, ela está completando 100 anos. Então, um centenário de muita história, que com certeza você vai ver parte dessa história também aqui no programa ao vivo Futebol Gaúcho, sempre na segunda-feira, das 7h45 da noite até as 8h30. Eu quero destacar sempre as nossas redes sociais, que são as plataformas de interatividade, você que está aí no outro lado conosco, aqui no canal Futebol Gaúcho. O Facebook, que você acompanha toda segunda-feira, repito, eu vou bater muito nessa tecla, espalhe por aí, você que gosta do futebol do Rio Grande do Sul, interaja conosco, mas espalhe também, compartilhe a ideia entre os seus grupos de WhatsApp, os seus grupos de Facebook, que toda segunda-feira, sempre às 7h45 da noite, das 7h45 até as 8h30, você acompanha aqui pelo Facebook do canal Futebol Gaúcho, o programa ao vivo, trazendo matérias, entrevistas, curiosidades, resultados, destaques e tudo aquilo que possa, de alguma maneira, melhorar, fomentar o futebol do interior do Rio Grande do Sul. Eu falei na abertura do programa que nós vamos dar uma atenção também especial para as competições nacionais envolvendo clubes do Rio Grande do Sul. Vamos para os destaques que nós temos aqui, os resultados dos clubes do Rio Grande do Sul nas competições nacionais. Nós tivemos, né, não é uma notícia boa, mas ela aconteceu, a eliminação da dupla Grenal ainda na semana passada, na quarta-feira. O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, eliminado da Primeira Liga. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2-0 jogando no Mineirão, também eliminou o segundo representante do Rio Grande do Sul da Primeira Liga. Na sexta-feira, nós tivemos um jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, em que o Ipiranga de Erechim empatou em 0-0 com o São Bento de Sorocaba. E no sábado, pela Série A, o Grêmio passou o carro, fez 5-0 no Sport Recife. Vamos para a segunda tela aqui, que vai mostrar agora cada série dos representantes do Rio Grande do Sul em competições nacionais. O Grêmio, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, terá como próximo adversário o Vasco da Gama. O Grêmio joga no sábado, em São Januário, 6 da tarde, contra o Vasco da Gama. Essa partida inicialmente estava marcada para domingo, mas como tem outro jogo envolvendo outro clube carioca no Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não deu condições de segurança e, por isso, a CBF antecipou o jogo do Grêmio com o Vasco da Gama para o sábado, 6 da tarde,
lá em São Januário. O Grêmio tem 43 pontos, é o vice-líder da competição. O Renato continua dizendo que ainda sonha baixar essa diferença do Corinthians, que já foi de 10 pontos e hoje é de 7. O Corinthians tem 50, o Grêmio tem 43. Detalhe, o Grêmio joga no sábado contra o Vasco da Gama, mas também de olho na partida do domingo, quando o Corinthians vai na Vila Belmiro jogar contra o Santos. Porque se tudo der certo daquilo que o torcedor do Grêmio seca e daquela tese do Renato de que o Corinthians vai tropeçar, quase um mantra do Renato Portaluppi, o Corinthians, perdendo para o Santos, ficaria nos 50, somando uma vitória do Grêmio no sábado contra o Vasco, e automaticamente essa diferença, que é de 7 pontos, cairia para 4. E aí o Corinthians ficaria já na alça de mira do Grêmio. Mas esses os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Grêmio está jogando, vai para a 23ª rodada agora contra o Vasco da Gama. Vamos mudar de tela e vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional parece que deu uma engrenada agora com o comando do Guto Ferreira, o Inter que finalmente é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter tem 42 pontos ganhos na liderança, o América Mineiro, que é o mais próximo, está com 41 pontos ganhos. Bom, para o torcedor do Internacional ficar um pouco mais tranquilo, o cálculo mais prático que se faz agora é a diferença do primeiro, que é o Internacional, para o quarto colocado, que é o Ceará, com 37. Porque a grande preocupação do Internacional é obter uma dessas 4 vagas. Se o Inter, ao final do campeonato, terminar na frente, campeão, tudo certo. Mas a grande preocupação é o Inter conseguir uma das 4 vagas. Então o Inter tem 42 e o Paraná, por exemplo, que está na 5ª colocação, tem 34. Então o Inter tem uma vantagem razoável, tranquila, para se manter pelo menos entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional que vai jogar no sábado, lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude, às 4h30 da tarde. Lembrando que esse jogo, coincidentemente, foi o jogo que marcou a estreia do Guto Ferreira no Beira-Rio, quando o Internacional empatou em 1-1 e ali começava o Guto Ferreira num momento totalmente diferente, né? Afinal de contas, ali tinha torcedor ainda com atos de vandalismo contra o Beira-Rio, não contentes com o resultado. Passou tudo isso, hoje o Inter é líder, mas o Juventude está no caminho de novo do Guto Ferreira. Só que na quarta-feira, no dia 6 de setembro, nós temos o outro gaúcho da Série B em campo, né? Porque 2 vão jogar no sábado, Juventude contra o Internacional, mas na Arena de Pernambuco, na quarta-feira, às 9h45 da noite, será a vez do confronto de Náutico contra o Brasil de Pelotas. Tem gaúcho na Série C também. Na Série C do Campeonato Brasileiro, aqui nós estamos com o grupo que interessa diretamente a nós, gaúchos, que é o grupo do Ipiranga de Erechim. São 2 grupos na Série C, sendo que os 4 primeiros de cada grupo automaticamente estarão classificados para a fase das oitavas de final. O Ipiranga de Erechim vai jogar no sábado, às 5h30 da tarde, lá no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Bom, por que nós estamos destacando, por exemplo, um jogo acima ali de Botafogo e Ipiranga de Erechim? Porque hoje à noite, logo mais, depois que terminar aqui o programa ao vivo do Futebol Gaúcho, às 9 da noite jogarão Volta Redonda e Tupi. Qual é a preocupação do Ipiranga de Erechim? Vamos voltar aqui para a tabela de classificação, porque o Volta Redonda tem 24 pontos, é o 4º colocado. Então, o Volta Redonda não pode sequer empatar. Ele tem que permanecer com os 24 pontos e aí tem a obrigação de vencer o Ipiranga vencendo o Botafogo, o Ipiranga passaria para ocupar as 4 primeiras colocações deste grupo no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, esses são os grupos que, neste momento, interessam os clubes aqui do Rio Grande do Sul. A repórter Júlia Goulart foi bater um papo com o Luiz Fernando Gomes Moreira, o homem representante, na verdade ele é o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos fazer o seguinte, Júlia, tá contigo a bola aí. E nem só de bola é feito futebol. E para mostrar isso, hoje o canal do Futebol Gaúcho invade o mundo da arbitragem. Para falar desse assunto tão importante para o futebol gaúcho, Luiz Fernando Gomes Moreira, o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem do Rio Grande do Sul. Qual é o processo que alguém que queira ser árbitro tem que fazer? Qual o caminho a ser seguido? Bem, existe um longo caminho para chegar onde é que, por exemplo, o Simo chegou, Gaciba chegou, o Daronco agora, o Voaden, né? E começa com a escola. Eu acho que o nosso ponto forte é a escola nossa. São 6 meses de aula, 246 horas aula,
entre prática e teórica, né? E a gente exigindo muito, mas muito mesmo, ao ponto do que chega no final do curso, onde é que eles são submetidos a uma prova teórica e uma prova física. Se o cara rodar por meio ponto ou décimos de ponto, ele é reprovado. Da mesma forma no teste físico. Então, todos aqueles que passaram realmente têm condições de almejar ser árbitro de futebol. Então, eu acho, no meu entender, que a escola nossa de árbitro é o ponto forte dos árbitros que hoje estão despontando no Brasil e, inclusive, no exterior. E como funciona o processo de maturação do árbitro? Quando vocês sabem que ele está pronto para apitar, tanto fisicamente como mentalmente, né? Isso é um trabalho também que leva um longo tempo. Para ele chegar na primeira divisão, que é o gauchão, ele deve mais ou menos 5 anos, se for muito bom. Qual a avaliação que fizemos? Quando ele faz o curso, ele entra na letra C. Ali ele vai passar, que é a letra C, as categorias de base, né? Ele vai passar no infantil, no juvenil, no júnior. E ali a gente vai vendo, nesse período de 2 anos, vai vendo a evolução que ele tem, se ele tem o cacuete de ser árbitro ou assistente. Às vezes o cara pensa que é árbitro e é um grande assistente. Então passa por toda essa maturação e tem que ter o 2º grau. Para ele ser promovido para a letra B, onde é que sobe um degrau, ele tem que estar cursando a faculdade. Não importa a qual, mas tem que ter cursando o 3º grau. E o resultado de campo tem que ser altamente positivo às avaliações que ele é submetido pela minha comissão e pelos delegados de arbitragem do interior. Passado esse processo da C para B, ele retoma todo um novo processo. Aí ele está apto para entrar na 2ª divisão, na divisão de acesso, onde é que os campeonatos exigem um pouco mais de experiência, de personalidade do árbitro, né? Porque são jogos muito fortes, profissionais. E a gente avalia ele também da mesma forma, comissão e delegados de arbitragem. Feito esse processo, ele foi aprovado, foi bem requisitado, ele tem que, para ser promovido para a letra A, ele tem que ter um nível superior completo. E aí começa um novo processo, de novo, ele passando até ele pegar jogos da dupla Grenal. Mais ou menos, e bem rápido, para te explicar como é que funciona o processo do nascimento do árbitro. E como funciona o sistema ali de escala e sorteio dos árbitros para os jogos? Bem, aqui casualmente eu tenho uma escala feita aqui, tá? A gente seleciona 2 árbitros para o jogo, né? Daqueles que a gente entende e foi avaliado para o jogo que a gente está querendo, né? Tira 2. De onde é que nós tiramos 2? Da classificação que nós temos deles e de um programa que nos auxilia na classificação do árbitro. O que é classificação do árbitro? Por exemplo, aqui nós temos um jogo, Grêmio e Pelotas. Eu tenho que fazer uma pesquisa neste programa e encontrar os árbitros que nas últimas 3 rodadas não tenham apitado nem o Grêmio e nem o Pelotas. Aí já possibilitou de nós botar ele nessa escala. Foi o que aconteceu aqui, o Marcos Vinícius e o Éder Zanella. Eles não apitaram o jogo do Grêmio e nem do Pelotas nas últimas 3 rodadas. Então, eles estão aptos pela qualidade técnica deles também. E aí vai para sorteio. A bola que cair é o árbitro que ganhou o sorteio para apitar realmente o jogo. A gente está numa era digital, né? Quem assiste o jogo em casa e quem faz a transmissão tem acesso ao replay muito rápido. Todas as tecnologias, tudo muito rápido, muito instantâneo. E o árbitro não. E tem que tomar uma decisão rápida, na hora, assim, instantânea. E, às vezes, acaba tomando uma decisão que não é a correta. Acontece, é um ser humano. E vocês, da comissão, fazem uma avaliação com o árbitro após cada partida?
Não, não é. Tu tocou bem, tu tocou numa ferida muito grande, tá? Que chama-se profissionalização dos árbitros. Né? Eu venho batendo há muitos anos, o próprio Bagé, que é um colega, ele sabe da minha posição, e eu vou externar, porque é a posição que eu acho que deve ser. Como é que se exige do árbitro a excelência num jogo se o cara tem que trabalhar o dia todo e apitar de noite? Ah, qual é o ideal? Seria arrumar uma solução para esse problema, sentar uma mesa muito grande com todos os dirigentes, que são muito inteligentes, e achar uma forma de fazer treinamentos diários com os árbitros. Ou seja, treinar segunda e terça, folga quarta para apitar de noite. Trabalha quinta e sexta, de manhã e de tarde. Treinamento físico e treinamento técnico, teórico. E sábado e domingo ele vai para apitar. Eu não tenho a menor dúvida que 80% dos erros de fácil interpretação iam ser eliminados. Agora, sem treinamento, só com orientação de 15 em 15 dias no gauchão, porque eu não posso tirar isso do emprego toda hora, não tem como chegar a uma excelência. Eu faço até uma comparação contigo. Se tu não fizer entrevistas corriqueiras, tu vai ter dificuldade de fazer uma entrevista. Agora, se tu fizer todos os dias a entrevista, vai ser uma facilidade enorme, até para te formular perguntas. E o árbitro é a mesma coisa. Quanto mais ele ser treinado e quanto mais ele trabalhar, ele vai interpretar, e aí é que é o difícil, interpretar as 17 regras. Porque se eu te der um curso de 6 meses, se tu estudar bem, tu vai saber as 17 regras. Mas tu tem que saber interpretar as 17 regras, que não é fácil, porque ela é muito ampla. Então precisa treinamento para aquele profissional errar menos. Então eu sou muito a favor de se profissionalizar mesmo. Não é botar só a profissão e os caras continuar na mesma. Profissional mesmo, cara. Tem que trabalhar durante o dia com arbitragem. Eu não tenho a menor dúvida que o árbitro gaúcho ia despontar muito mais do que ele é hoje no cenário nacional. E o futebol é um esporte que gera muito debate, né? Você sabe melhor que ninguém o quanto um lance gera debate. Comentaristas aí de arbitragem, programas ficam semanas e semanas, às vezes, discutindo o mesmo lance, e às vezes a gente mal escuta a opinião de quem tomou aquela decisão, né, que foi o árbitro. É uma norma da comissão ou é uma cultura do árbitro falar pouco, muitas vezes até nem falar sobre, né, a partida, um lance específico? Não, a gente não proíbe nada a eles, a gente sugere algumas coisas. Por exemplo, o árbitro sabe quando ele está num momento difícil, que ele não foi bem no jogo, ele sabe, ele sente, é um ser humano. Tá? Então a gente sugere, quando ele sentir que não foi bem no jogo, ele passar direto, esfriar a cabeça no vestiário, né? Porque a gente vai chamar ele e vai orientar eles qual é a melhor interpretação para aquele determinado lance. Né? Até porque, como ele não tem treinamento, como eu te falei há pouco, ele pode vir a dizer uma bobagem e ser interpretado de forma totalmente diferente e vir em prejuízo à carreira dele. Então, por isso que a gente sugere a eles que passe, quando eles não estiverem bem no jogo, vão para o vestiário, vão descansar, vão embora para casa, vão repensar. Na segunda-feira ou na terça-feira, eles vão ter que dar explicação para a comissão. E a gente vai, nesse meio tempo, ajudando eles a interpretar melhor os lances. É só por isso, mas eles são livres. E nós estamos passando por processos de mudanças, né? Principalmente no futebol, a presença da mulher, muitas tecnologias, e isso, de qualquer forma, de alguma forma, vai afetar a arbitragem. A gente vê aí muitas mulheres como assistentes. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitos exemplos. E a tecnologia, como você projeta o futuro da arbitragem? Bom, deixa eu te colocar a questão das mulheres. Né? A questão das mulheres é impressionante a cultura gaúcha. De todos os cursos que nós fizemos, e já foram 9,
se apresentou uma mulher para a árbitra e rodou no teste físico. O resto tudo foi assistente. E eu te digo que, dependendo, evidentemente, de cada uma, né? A mulher, para assistente, ela tem uma facilidade muito maior que o homem. Porque ela é muito mais concentrada em diversas coisas. Porque a mulher pensa 2, 3 vezes o mesmo, assuntos diversos. É verdade, não é? Então, o assistente ele tem que estar de olho na saída da bola e no posicionamento do penúltimo defensor. E ela tem facilidade para isso aí, porque no dia a dia dela, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, por isso, no meu entender, que as mulheres, se dedicar, elas têm uma vantagem sobre o homem, principalmente na questão da assistência. E esse foi Luiz Fernando Gomes Moreira, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem do Rio Grande do Sul. Aí, portanto, o bate-papo da repórter Júlia Goulart com o Luiz Fernando Gomes Moreira, ele que é o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Rápidos recados aqui, ó. O Thiago Pauleto perguntando sobre falar de categoria de base. Claro que nós temos entre as pautas também falar diretamente da categoria de base, que é muito importante para o fomento do futebol do interior do Rio Grande do Sul, principalmente. Abraços rápidos aqui para o Fabrício Milani, para o Benhur Pereira, para o Renan Mobarak, para a Cristina Martins, o Tainan, que nos mandou recado lá de Panambi, o Leandro Brandão, o Paulo Escouto, o Anderval Haroldo Souza e também o Círio Oliveira. Destaque, eu estou próximo das camisas e destacando aqui a camisa do campeão gaúcho, que é o Esporte Clube Novo Hamburgo. Lembrando que você que está aí no outro lado da tela pode mandar para cá, para o varal aqui, para Arara, do programa oficial Futebol Gaúcho, a sua camisa do seu clube de coração. Antes de fechar, agradecendo a audiência de todos e já marcando o encontro na próxima segunda-feira, 7h45 da noite, lembrando as nossas plataformas de interatividade com você que está no outro lado aí. O Facebook, que você acompanha o programa ao vivo aqui do Futebol Gaúcho, Twitter e também o Instagram, pelo /canal Fute Gaúcho. Toda segunda-feira, 7h45 da noite, segunda-feira que vem, a gente está de volta aqui no Facebook do canal Fute Gaúcho para trazer mais informações sobre tudo que diz respeito aos interesses dos clubes do interior do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos, até mais, tchau!